Bom, boa tarde, boa noite. Que bom aí, véspera de feriado, ter um público legal aí também querendo entender como a cidade está funcionando. Esse tema que vai impactar todo mundo, impacta no nosso dia a dia. E tenho muito orgulho de estar fazendo parte desse momento, contribuindo com o Tijolo, a Space Hunters, junto com o Francisco, está toda a equipe aqui de Porto Alegre, quem pôde vir no meio da correria também para fazer parte desse ecossistema. E esse material que nós trouxemos é justamente o que mais nós entendemos como algo que compromete algumas coisas na cidade, outras que oferecem oportunidades para a cidade. E, antes de tudo, a gente entende essas cidades e entende Porto Alegre, porque em 8 anos nós já conseguimos auxiliar mais de 1.300 clientes em 17 países, mais de 400 cidades, porque nós entendemos como as cidades afetam as pessoas e os negócios. Nós entendemos algo relacionado ao urbanismo aplicado a negócios e ao longo dessa apresentação vocês vão entender melhor como nós fazemos determinadas análises para diversos tipos de segmentos, até mesmo o segmento da própria cidade, né? Ou seja, não estou olhando para um negócio, não estou olhando para um determinado segmento. Eu estou olhando determinadas oportunidades que vão justamente fazer parte do ecossistema todo que a cidade oferece. Por isso que decisores que utilizam o nosso método para analisar a localização, eles analisam, no fim, com muito mais segurança por passar por informações que potencializam o entendimento através de cálculos de tendência junto com dado de mercado e através de um método que a gente consiga mostrar como que está sendo disponibilizado aquele dado de mercado atual da cidade, junto com a maneira com que a cidade funciona, aplicado, mostrando para vocês como funciona a cidade nas suas regiões, mas nas suas especificidades, nos seus planos diretores, tem várias coisas que a gente pode olhar, e a Space Hunters vai trazer tudo isso para vocês através de um entendimento começando do macro. E aí ninguém melhor para isso que o meu querido sócio, CEO da Space Hunters, o Francisco, para contextualizar para vocês, desde o macro até o micro, o que está acontecendo do mundo para Porto Alegre e tem reflexo no nosso dia a dia. Aí, obrigado. Não, aqui está funcionando. Então, vou fazer sentado, depois eu vou me levantar. Mas a ideia toda daqui é conseguir partir em termos do que é uma cidade, tá? Acho que é uma das coisas mais antigas e um dos equipamentos mais complexos que o ser humano já construiu é uma cidade. Tá? Isso daqui é primeiro o sítio que se tem conhecimento de uma cidade humana. Tá? É na região da Anatólia, na Turquia. É a cidade de Çatatürk. Ela tem a estimativa que ela tenha sido criada há 9.000 anos antes de Cristo. Ou seja, há 12.000 anos, mais ou menos, o ser humano ele habita cidades. A gente constrói cidades por quê? Por uma forma de proteção. Isso aqui é uma cidade chinesa da dinastia Tang, do século I. Então, a gente consegue ver que, independente da região do mundo onde a gente está situado, o ser humano ele criou cidades, conurbações, ele criou regiões onde ele pudesse se proteger. A cidade ela é uma forma da gente ter proteção inicialmente, mas ela também é uma região onde a gente consegue fazer troca de conhecimentos. Como vocês podem ver, isso aqui é um mapa, obviamente mais moderno, da Ágora de Atenas do século II. Foi na Ágora onde surgiram algumas ideias, como, por exemplo, os estoicos, que eram nas estóias, que eram as galerias comerciais ao largo da Ágora de Atenas. Era lá onde surgiu filosofia, era lá onde surgiu tecnologia, era lá onde surgiu inovações na nossa vida. Ou seja, desde o século IX antes de Cristo até hoje, é nas cidades onde a gente consegue desenvolver essas coisas todas, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de comércio. Aqui a gente tem praticamente Londres, antes de ser Londres, Londinium, na época de colonização romana, e a gente consegue ver algumas constantes na fase de como é que uma cidade funciona. Aqui fica claro a relação das muralhas de Londinium ao largo do Tamsa. A cidade ela era compacta, e essa cidade compacta ela funciona não só na Europa, não só no Velho Mundo. Isso aqui é Tenochtitlan, que é a maior cidade do Império Azteca no México. Atualmente não existe mais isso. Tá? O que vocês estão vendo aqui é praticamente... Hoje em dia, se tu for entrar, praticamente, acho que isso aqui é a zona central da cidade do México. Esse lago, que era o lago onde tinha Tenochtitlan, ele foi praticamente drenado. É por isso que o solo da cidade do México ele é tão arenoso, ele é tão movediço. Mas, assim, pode ver que ela foi criada com base numa defesa natural.
E Tenochtitlan ela era centralizada numa ilha central aqui no meio. E diz a lenda que essa cidade foi construída porque os astecas viram uma ave comendo uma cobra em cima de um cactus. E esse era o sinal divino para eles construírem essa cidade. Por isso que a bandeira do México tem uma ave comendo uma cobra em cima de um cactus, porque é baseado no mito fundador dos astecas. Mas assim, desde a colonização europeia nas Américas, a gente vê algumas constantes, como o caso de Colônia de Sacramento. As cidades elas sempre tiveram proteções. As cidades sempre tiveram alguma conexão com o rio. As cidades elas sempre eram, em certa forma, movimentadas e orientadas para a questão do comércio, para a questão da centralização da administração pública, para a questão da centralização do comércio. Isso daqui é Pequim no século XVIII, né, que a gente pode ver pela Cidade Proibida, que ela era da dinastia Qing, que foi onde ela foi construída. E pelo fato das cidades elas serem totalmente protegidas por muralhas ou acidentes geográficos, fez com que as cidades começassem a ficar cada vez mais densas. Ao passo que Paris do século XVIII ela era absurdamente densa. Hoje em dia Paris é uma cidade densa também. Barcelona é densa, Londres é denso. As cidades elas eram completamente compactadas. Isso gerou facilidades, porque o comércio aflorou, desenvolvimento tecnológico aflorou nas cidades, a troca de ideias, a comunhão de bens, a comunhão de pessoas, ela era muito comum nas cidades. Mas, ao mesmo tempo, isso trouxe para a gente alguns desafios. Porque as cidades, como vocês sabem, principalmente na Idade Média, elas não tinham um sistema de esgoto. Né? Tanto que isso aqui, aquela imagem superior esquerda, é o que era o esgoto da antigamente. Isso na época colonial do Brasil também tinha. Praticamente tu jogava as fezes para a rua e dá para ver a pessoa com guarda-chuva ali na gravura se protegendo, o bardo tocando uma música para a senhora limpando a latrina na rua. Isso era comum. E é por isso que tem aquela frase, sai de baixo. Se falava isso quando tu jogava o balde de fezes para a rua. Isso acabou trazendo para a gente alguns problemas que são ocorrências normais da cidade, que são as pestes, as doenças, as chagas. Isso fez com que as pessoas voltassem para trás e pensassem, a cidade é um problema. E a gente tem que resolver esse problema que está acontecendo no mundo inteiro. Eu estou falando da Idade Moderna. As cidades elas estavam começando a gerar doenças, as cidades estavam começando a gerar problemas de saúde. E daí a gente veio com a humanidade veio com algumas soluções. Na época se imaginava que a cidade estava doenças, porque por uma ideia de ar ruim, da entropia, ou seja, se tu tem uma roupa suja num canto, vai brotar rato. Se tu tem sujeira num lugar, vai brotar mosca. Se o ar é viciado e o ambiente está fechado, vai brotar vírus. Eles não imaginavam que tinha vírus, mas ele vai brotar doenças. E essa ideia de que existia ar ruim fez com que a gente criasse tecnologias e metodologias de planejamento urbano. Isso aqui é Paris, um pouco diferente da Paris do século XVIII, mas isso aqui é Paris de Haussmann, que fez os planos radiais, onde criou Champs-Élysées e criou todas as questões. Qual que era a ideia por trás desse plano de Haussmann? Era justamente higienizar Paris, fazer o ar fluir por Paris e evitar as doenças. Essa lógica foi a mesma lógica que veio para o planejamento urbano do Rio de Janeiro. A área central do Rio de Janeiro, a gente tem grandes bulevares, que é justamente a mesma lógica. Vamos fazer com que a gente tenha grandes vias, onde a gente consiga ter uma área arborizada, com árvores, com vento circulando para evitar doença. Porque nessa época se imaginava que uma cidade muito densificada, com pouco vento, gerava doença, gerava chagas. Eles não sabiam que eram bactérias, eles não sabiam que era uma questão de canalização. Eles imaginavam que era, vamos abrir e vamos colocar isso. Por que eu estou falando isso? E o que isso tem a ver com Porto Alegre? Porque essa lógica foi a mesma lógica que veio lá no século XIX para a lógica da cidade de jardins, como você já deve ter visto em todo o subúrbio americano. As cidades americanas elas são parecidas com essa cidade dinamarquesa. A gente tem uma região com muito verde, a cidade bem esparçada, serviços em algumas vias específicas. Por quê? Porque a gente tem que evitar doenças. E essa mentalidade foi a mesma mentalidade que trouxe algo que isso aqui é meio exógeno para a nossa realidade brasileira. E, infelizmente, isso daqui não é. Isso aqui é Paris. Vocês podem falar, isso aqui não tem nada a ver com Paris. Para vocês terem uma ideia, aqui é a Ile-de-France, onde está o Notre Dame. Esse projeto é de Le Corbusier. Ele fez um projeto novo, na época lá pela 1950, de como é que deveria ser Paris na ideia de Le Corbusier. Le Corbusier foi um dos maiores mestres da arquitetura moderna, e a ideia dele era
acabar com todos os prédios de Paris e criar grandes blocos habitacionais onde fossem absurdamente ventilados com pilotis no térreo e com muito verde, fazendo com que a cidade ela fosse um grande parque e as pessoas vivessem perto da natureza, onde fosse mais higiênico e onde a gente tivesse uma relação menor com doenças. Isso daqui, vocês podem pensar, é parecido com Brasília. Isso daqui é a forma como o nosso plano diretor atual ele pensa a cidade. Nosso plano diretor, a legislação brasileira para as cidades, ela está muito mais próxima de uma cidade idealizada por Le Corbusier para Paris do que uma Barcelona atual. Ou muito mais próxima de uma Brasília do que de Londres. E é por isso que a gente se reclama. Pô, por que as pessoas não andam de ônibus? A nossa cidade não foi pensada para ônibus. Nosso plano diretor não foi pensado para ônibus. E aí, fazendo essa correlação, eu trago também para vocês um dado interessante. Atualmente, as cidades elas correspondem a boa parte do PIB mundial. Aqui nós temos algumas das maiores cidades do mundo em termos de PIB. Tóquio, Nova York e Los Angeles são as 3 principais cidades com PIB. Ou seja, a economia dessas cidades são equivalentes a cidades de países. Ou seja, equivalente a PIB de países inteiros. A economia girada dentro de Nova York ou dentro de Tóquio é superior a de muitos países. Se a gente for pegar o PIB de São Paulo, ele é maior que de alguns estados. Se a gente for pegar a população de São Paulo, é maior que a do Paraná. Ou seja, a cidade de São Paulo sozinha, ela gera mais riqueza que um estado brasileiro inteiro. E, de alguns casos, gera mais economia e uma riqueza maior que de alguns países. O que está acontecendo com a urbanização, a nossa vida está ficando cada vez mais em cidades. E a dinamicidade da nossa vida urbana e da economia mundial está acontecendo em cidades. Então, a gente tem que começar a observar a relação da nossa sociedade com como é que a nossa cidade está se moldando. E por isso eu vou trazer para vocês um pouco do histórico de Porto Alegre. Existe uma relação direta entre o Jack Sparrow e o Laçador. Aí vocês vão pensar, como assim? Agora tu tá viajando. Jack Sparrow é um filme da Disney. O Jack Sparrow se passa no Caribe, para quem não leu o resto do título, Piratas do Caribe. E por que era no Caribe? O Caribe, ele era muito importante na época da colonização da Europa, da América, desculpa, porque aqui a gente tinha muita mineração de ouro. E na América do Sul a gente tinha muita mineração de prata. Era praticamente dali que a Espanha tirava toda a riqueza que ela tirava das Américas. Essa riqueza, ela saía através da colônia que era a Nova Espanha, que é o México, que era a colônia mais rica da Espanha. Era o lugar mais rico das Américas, era o México. E saía dali através do Caribe. O Caribe era onde tinha a maior movimentação comercial da época. Só que, ao mesmo tempo, o Caribe ele é cheio de ilhas. E cada ilha facilita a questão da pirataria. Por isso que é piratas do Caribe, não piratas do Pacífico ou piratas do meio do Atlântico. Porque o pirata ele consegue se esconder nas ilhas. Isso aqui dificultou muito o contrabando de ouro vindo do México. E aí veio uma questão. Os espanhóis eles não tinham só o México, eles tinham toda a América do Sul também. E eles tiveram uma ideia. A gente pode contrabandear a prata, em vez de sair pelo Caribe, ela pode sair pelo Rio da Prata. Por isso que esse nome é Rio da Prata, porque é dali que saía todas as pratas vindas dos Andes. E nesse caso, a riqueza passava por Buenos Aires. E por isso que Buenos Aires tinha uma importância grande nessa região. O que acontece? Durante os ciclos econômicos da colônia portuguesa aqui no Brasil, Portugal chegou a uma época que não tinha mais de onde tirar dinheiro, porque era o fim do ciclo do açúcar e ainda não tinham descoberto que tinha ouro. Mas eles pensaram, bom, a gente tem que tirar dinheiro de algum lugar dessa colônia que está lá. A gente tem um monte de terra e não sabe o que fazer. E eles lembraram, bom, tem um tratado que a gente assinou mais ou menos que passa por aqui e não tem ninguém aqui. Então vamos colonizar, botar uma colônia aqui e a gente pega a parte do contrabando da prata que está passando por aqui. E aí eles foram lá e criaram a colônia de Sacramento. E a colônia de Sacramento, ela era uma forma da coroa portuguesa ter alguma receita na colônia do Brasil. E através da colônia de Sacramento, vieram os colonos açorianos para se assentar lá. Só que os espanhóis não quiseram, invadiram a colônia de Sacramento e invadiram até Rio Grande. E os colonos que iam colonizar Rio Grande depois iam para Sacramento, eles ficaram presos no Passo do Dornelles. E ali eles tiveram que ficar. E como eles ficaram lá, eles acabaram criando a cidade de Porto Alegre. E aí, então, Porto Alegre é diretamente relacionado aos Piratas do Caribe. Se não fosse o Jack Sparrow, a gente não teria necessidade de ter Porto Alegre. E Porto Alegre é uma cidade interessante. Isso aqui é um Porto Alegre de 1840. Vocês podem notar que tem algumas coisas aqui que não existem mais, como a muralha de Porto Alegre. E Porto Alegre, ela praticamente ficava na região do rio.
Ela ficava ali no onde é o centro, até mais ou menos o centro administrativo, que era Rio também na época. E ela tinha que se densificar muito. Por isso, e também pela importância comercial de Porto Alegre, porque ela era a principal conexão para o Rio dos Sinos e para cima, onde tinha a maior parte da vinda de colonos que vinham a se assentar para o interior do estado. Porto Alegre, ela foi uma cidade que cresceu muito do século XIX até meados do século XX. A gente teve um crescimento expressivo de Porto Alegre da década de 40 até a década de 1980. A cidade de Porto Alegre teve um boom de crescimento. É por isso que nessa época é quando vocês veem boa parte dos prédios da cidade. Se a gente vai para a Zona Norte, Assis Brasil, a gente vai ver muito prédio dessa época. É por isso que Farrapos, as grandes vias arteriais da cidade foram construídas pela década de 40, 50 e 60. A partir da década de 80, Porto Alegre começou a perder fôlego de crescimento até culminar na década de 2010, que Porto Alegre teve o seu ápice da população. Ou seja, a gente é uma cidade que ela está tendo a mesma questão, crise demográfica, que uma cidade como Milão também teve. E a cidade começou a perder competitividade e começou a encolher. A gente já passou a nossa fase de ouro e justamente esses são os desafios, como voltar a ter essa fase de ouro. Em verde é o crescimento do estado do Rio Grande do Sul, mostrando que, sim, Porto Alegre não era para ter decaído, porque o Rio Grande do Sul continuou crescendo, mesmo que pouco. E aqui nós temos a linha de taxa de crescimento populacional a cada década. Aí vem a questão. A gente está falando de uma cidade de 1.300.000 habitantes, uma densidade baixa. Vocês vão botar, pô, mas 2.600 habitantes por quilômetro quadrado é bom. Barcelona é 35. Eu não me contento com 2.600. Aqui, ajuda a explicar por que as pessoas não andam de ônibus na cidade, por que é tão difícil ter comércio de rua em Porto Alegre. A cidade é pouco densificada. É uma cidade mesmo assim que é rica. Então a gente tem muitos desafios aqui. E a questão é, como é que a gente pode identificar como esse 1.300.000 pessoas eles estão morando? E como é para onde que a cidade ele vai se desenvolver? Para onde que ela vai crescer? E é por isso que a gente pegou e fez um apanhado de como é que foram os planos diretores da cidade. Para quem não sabe, plano diretor é a regra vigente que molda como é que são as diretrizes de como é que tu pode construir. O que acontece? Tá. Porto Alegre, até 1959, ele não tinha um plano diretor. Existiam alguns planos urbanos. Então, a gente tinha o plano Pereira Paiva, a gente tinha o plano Gladoche, que eles geraram quase todos os prédios que vocês conhecem no centro de Porto Alegre, na região da Farrapos e 4º Distrito. Todos esses prédios, eles não seguiam a mesma lógica do que a gente conhece hoje como plano diretor. Eles tinham apenas as diretrizes de altura. Ou seja, tu traçava uma diagonal a partir do meio da rua e dizia, tu não pode construir acima dessa linha. É a mesma lógica de Nova York. Por isso que a gente tem prédios como Santa Cruz, a gente tem todos os prédios da região do centro que são tão icônicos e tão grandes. Com o tempo, a cidade ela começou a adotar uma lógica, da mesma lógica que eu mostrei para vocês de Le Corbusier. O problema é falta de ventos, o problema é falta de arejamento na cidade. A cidade não pode ser tão densa, isso gera doença. Obviamente a gente sabe hoje em dia que é uma ideia obsoleta. Mas pegou. E como pegou, a partir do plano de 1959, Porto Alegre resolveu criar algumas condicionantes para o prédio. Primeiro, recuos laterais. Tu não pode ocupar de testada a testada, de limite a limite do teu prédio. Segundo, tu precisa ter um recuo na frente do teu prédio, ele não pode mais ficar na calçada. Terceiro, tem que ter recuo atrás também. Quarto, também não pode construir tanto em altura. E 5, a gente vai começar agora a ditar quanto que tu pode ocupar desse terreno. Então a cidade saiu de uma lógica de pode construir desde que não bata sol na rua para eu vou te dizer quanto tu pode construir em cada região. E isso começou a fazer com que, como vocês podem ver, prédios cada vez mais limitados. Ao passo que, no nosso primeiro plano diretor de 79, a gente começa a ver prédios cada vez mais acanhados, menores, mais afastados. Só que o que gera esse afastamento? Com o tempo, o plano diretor foi cada vez ficando mais e mais restritivo. Porque a lógica de vamos evitar doenças começou a ser vamos acabar com o excesso de lucro em cima de terrenos. Vamos evitar que a cidade seja explorada por empresários gananciosos e coisas do gênero. E a cidade começou a ficar cada vez mais arejada. A cidade começou a ficar cada vez menos densa. A residência começou a ficar cada vez mais cara. E a cidade começou a se espraiar cada vez mais. Nota que essa mancha que eu estou mostrando ela é bem grande. Mas aqui é a década de 2000. Vocês lembram o crescimento populacional foi lento aqui? Foi quando a gente mais espalhou a malha urbana na cidade, foi quando a cidade menos cresceu. Quando a cidade mais cresceu, é quando a gente construiu mais na região central. Ou seja,
A cidade está se espraiando, a densidade está baixando e a gente está tendo uma cidade cada vez mais para a periferia. Isso gera problemas. E os problemas que a gente vai mostrar para vocês. Inicialmente, mostrar onde é que as pessoas moram, então. Como vocês podem ver, boa parte da densidade demográfica de Porto Alegre está acontecendo na região central. É onde eu mostrei, os prédios são antigos, tem muita densidade, dá para construir bastante. Mas alguma coisa está acontecendo para o norte, na região da CIS Brasil. Alguma coisa está puxando não só a população, mas também é onde eu tenho mais jovens, é também onde a gente tem a menor quantidade de idosos e é onde a gente está tendo maior verticalização. Ou seja, por esses dados, a gente começa a ver algumas coisas. Primeiro, Porto Alegre é uma cidade pouco jovem e muito velha. Os poucos jovens que tem, eles estão em regiões mais periféricas e principalmente em zonas muito afastadas desse miolo aqui, que é a região mais valorizada da cidade, que o porto-alegrense conhece. A população mais jovem também está afastada da região com maior verticalização da cidade. Isso gera alguns problemas para a gente, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês. Ou seja, a cidade tem muita verticalização, muito prédio, mas pouca densidade. E isso vem uma dicotomia. Muita gente acha que para densificar tem que fazer altura. Não necessariamente. Barcelona é 10 vezes mais densa, 12 vezes mais densa que Porto Alegre e não é tão alto os prédios em Barcelona. Paris tem uma densidade 20 vezes maior que a de Porto Alegre. Não é tão alto os prédios em Paris. Porque densidade não tem nada a ver com a altura de prédio. A cidade de Porto Alegre, a gente está fazendo uma expansão urbana e a gente está fazendo uma urbanização completamente nociva. É uma cidade cheia de prédios em altura, alturas baixas, é claro, que não ocupam todo o terreno, forçam a cidade a ter uma pegada urbana cada vez maior e isso acaba forçando algumas coisas que são problemáticas. Concentra a população de maior renda em uma determinada região. Só que essa região onde a gente tem população de maior rendimento é a zona onde a gente tem os imóveis mais caros da cidade. Só que nota como a população de alta renda está indo para o norte. Só que o norte, como a gente viu lá atrás, ele tem gente morando. Isso gera um segundo problema na cidade. A gente está, naturalmente, forçando as populações de menor renda a ir cada vez mais para a periferia. E é o que a gente consegue ver mais ou menos observando os dados socioeconômicos daqui. Então, o que a gente quer chegar com isso? É entender por que a cidade está indo para um lado, por que a cidade está abandonando o centro. O centro, como a gente viu, tem prédios que aguentam densidade. O centro é uma região próxima do Guaíba, Peronomútil, né? É próximo, mas tem alguns muros, tem algumas coisas que não deixam a gente chegar no Guaíba. O centro é uma região que tem bastante potencial de consumo e boa parte das empresas estão no centro. Ainda, mas ainda estão. Então, Porto Alegre tem essa dicotomia. A cidade está crescendo para o lado oposto onde estão as empresas. A cidade está crescendo para o lado oposto onde tem infraestrutura. As pessoas estão indo morar para o lado do norte. Mas é para o centro onde tem os equipamentos, mas ninguém está ocupando ali. O centro está ficando vazio, estão ficando imóveis vazios ali. O que está acontecendo nessa área? E para ajudar a entender essa questão, a gente foi além dos dados demográficos, a gente foi para os dados urbanos. E a entender como é que o urbanismo da cidade funciona com 3 tendências. A facilidade de ter gente lá, a tendência de fluxo e as áreas de comodidades. Primeiro, para onde que a pessoa quer estar em Porto Alegre? Não é no centro, infelizmente. Matematicamente, se eu tirar todo mundo da cidade, tipo SimCity, tirei todo o zoneamento, fiz zoneamento novo e larguei todo mundo lá e botei para rodar o tempinho ali para mim. As pessoas vão se concentrar exatamente onde tem a maior renda. A gente viu onde tinha maior renda. Então, primeira coisa, as populações de alta renda estão acompanhando a tendência da cidade. Se a gente saiu da Duque de Caxias, foi para a Independência, da Independência foi para o Moinhos, Bela Vista, e Bela Vista, Jardim Europa, e esse é o movimento dos bairros mais nobres da cidade, eles estão acontecendo por causa da tendência de concentração. Então, assim, a tendência da cidade é ir para o norte, e ela está indo para o norte, e como a gente viu, ela não parou. A população da cidade parou de crescer, mas a migração dos bairros nobres não. Ou seja, continua havendo essa substituição populacional para o norte. Segundo, tendência de vias. A gente vê que as vias radiais da cidade, elas são as vias que tendem a ter fluxo. Isso faz com que, naturalmente, afogue o centro. O centro está numa posição que ele não tende a querer ter gente lá, força as pessoas a quererem estar no centro por questão de serviços, mas praticamente eu afogo a região por questão de vias, e as vias que tendem a ser utilizadas como terceira perimetral, a CIS Brasil, também tem certos problemas de engarrafamento. E aí vem um outro problema de Porto Alegre, que é uma questão de uma dicotomia. Ninguém quer estar no centro, porém, como o centro é uma região antiga, ele foi urbanizado numa época que era diferente a forma de construir cidades. A cidade no centro, como vocês viram, foi construída em 1800, 1820, 1840. Era uma época onde tu fazia tudo a pé. Então as quadras são pequenas, ela é caminhável
e a gente nota que matematicamente tu chega em vários lugares com muita facilidade. Fora do centro, a gente tem poucos bairros que têm essa caminhabilidade. Rio Branco, 4º Distrito, é bom para isso. A gente tem a região de Santana. E fora essas zonas, como IAPI, a gente tem nas vilas, são zonas muito caminháveis, porque é um urbanismo espontâneo, como eu diria. É uma região que se formou ali, um urbanismo que a pessoa foi construindo a casa, foi construindo a rua, e naturalmente ela foi, as médias de tamanho de glebas e de tamanho de ruas que foram construídas, foram feitas com as medidas das pessoas que foram construindo as casas, uma medida humana. Que era mais ou menos como era uma cidade medieval antiga. Só que ao passo que a gente vai aumentando o alcance, aumentando a necessidade de carro, a cidade de Porto Alegre, ela vai se concentrando para o meio. E por que eu falo a necessidade de carro? E aí o Tony fala, pô, mas a gente não quer uma cidade para o carro. Eu sei, eu não quero. Quase ninguém que eu converso quer uma cidade para o carro. Só que o plano diretor não concorda com a gente. Quando a gente está fazendo um plano diretor pouco denso, por mais que as pessoas que façam e discutam o plano diretor queiram uma cidade para pedestres, para ônibus, para modais de transporte como bicicletas, patinete, skate, o que quer que tu use, quando eu reduzo densidade, quando eu reduzo recuos, aumento recuos, quando eu inibo a construção, eu estou fazendo que a minha cidade seja obrigatoriamente para carros. E é por isso que, num raio de 4 quilômetros, esses bairros que estão escuros são os bairros onde a gente mais vê prédio sendo construído. Porque não é que o mercado é malvado e o mercado só pensa em carro. Mas o mercado, ele é reativo. Ele vai atrás onde tem demanda, onde tem oferta. Ele vai atrás onde a sociedade consegue comprar, onde consegue vender, onde é rentável. E no momento que a gente tem tantas amarras na nossa cidade, a zona que se torna rentável é a zona que está indo ao oposto onde eu tenho oferta imobiliária. Não é vantajoso eu comprar um imóvel velho, um prédio velho, reformar e vender. Eu não consigo ganhar dinheiro. E é por isso que a gente pegou e trabalhou o comportamento imobiliário. Nós pegamos os lançamentos que tem de imóveis em Porto Alegre e, como vocês podem ver, está quase tudo aqui. Petrópolis, Bela Vista, Montserrat. E são os bairros que a gente fez uma ponderação. Com tudo aquilo que eu mostrei para vocês, todos aqueles mapas que eu mostrei, foram gerados uma nota média. E aí, nessa nota média, a gente mostrou onde que as pessoas têm de se concentrar e quais são os melhores bairros. Eles batem com os bairros de maior valor agregado também. Ou seja, a cidade está forçando para lá. E isso gera alguns problemas. Primeiro, é aqui onde a gente tem maior demanda por habitação. Mas é ali onde a gente vai ter maior ganho populacional e a população que está saindo do centro e indo para onde? Quem tem dinheiro para a Zona Norte e quem não tem dinheiro para a Zona Sul, que é a região onde tu consegue ter imóveis vantajosos pelo preço. Isso vai forçar a longo prazo uma pressão imobiliária para as populações de menor renda na região norte da cidade. E isso é um problema que a gente tem que resolver. Por quê? Está gerando uma gentrificação para a Zona Norte. Isso não é bom. Não é bom por quê? Porque eu não gosto de rico? Não. Porque eu estou esvaziando uma região boa da cidade que ninguém consegue comprar um imóvel e estou tirando pessoas de uma região que elas estavam morando para gentrificar e essa pessoa está indo para onde? Está indo para uma região onde não tem infraestrutura urbana. Isso gera um segundo problema. Porto Alegre praticamente esvaziou a geração de empresas na região central. Ou seja, como vocês podem ver, na década de 80, 90, 2000 e 2010, as empresas saíram do centro. Estão cada vez mais saindo, acompanhando todas as tendências urbanas que eu mostrei para vocês. É por isso que a gente viu, e é por isso que é tão importante o movimento Instituto Caldeira. Porque a gente tem que atrair as empresas de volta, não só para o centro, mas para Porto Alegre. Porque elas saíram, foram para Eldorado, foram para São Paulo, foram para Canoas, foram para São Leopoldo, foram um pouco ali para a Zona Sul, um pouco para a Zona Norte. E isso é um problema que Porto Alegre tem. E está batendo com a tendência, porque elas estão indo para onde é barato. E como é caro numa região onde tu limita a oferta imobiliária, vai para Canoas, é melhor. E aí também gera gargalos de infraestrutura, porque a gente tem naturalmente bairros que estão se densificando na região da Nilo Peçanha e da Protásio, que para chegar no centro, que é onde tem a administração pública, só tem uma via, que é a Osvaldo. Ali gera um gargalo. A gente tem a Cis Brasil, que é onde as pessoas também querem se concentrar, que é um gargalo de 3 vias que se concentra em uma e não tem binário natural. E essas zonas podem ser geradas densificações. Densifica esses bairros que têm tendência a densificar, tu vai evitar que a pessoa tenha que ir até o outro lado da cidade para fazer um serviço mais complexo. Tu vai fazer com que a economia seja mais interessante. Por isso que é importante a gente pensar em densificar. Não aumentar a altura. Eu não quero arranha-céu. Eu quero só uma cidade mais próxima de uma Buenos Aires, de uma Córdoba na Argentina,
de uma Barcelona na Europa, que tenha uma experiência melhor. E aí, nessa questão de experiência e conveniência, o Arthur vai poder explicar o melhor de uns insights. Tem uma coisa que a Space Hunters entende bastante e sempre a gente frisa bastante para os nossos clientes e para todo mundo que a gente se relaciona, que é respeite a natureza do ser humano. Respeite, quando tu for pensar em um projeto ou montar uma estratégia, respeite a natureza de quem está pensando o que vai consumir. E por isso que a gente traz o que a gente chama da balança que equilibra ou não conveniência e experiência. Dentro da ótica de entendimento de cidades ou de espaços urbanos, nós temos que entender a vocação de cada espaço. E a vocação de cada espaço, ela está intimamente ligada com como vai ser utilizado aquele espaço por quem quer utilizar aquele espaço. Quem utiliza um espaço, ele está se deslocando e vai ter um consumo a ser realizado. Consumo tem duas vertentes. Ou ele está buscando mais experiência ou ele está buscando mais conveniência. E isso impacta diretamente em diversos aspectos dentro de uma cidade. Às vezes mais equilibrada, às vezes mais desequilibrada essa balança. O primeiro aspecto que a gente traz é a questão de qual é o verdadeiro centro, que é um pouco do resumo aqui que o Chico comentou com vocês. O verdadeiro centro é justamente aquela área, então, que vai então desde daquela parte do finalzinho do Moinho de Vento, engloba aqueles bairros mais tradicionais de alta classe ali, Bela Vista, Monte Serra, cresce Auxiliadora em direção à Zona Norte, Higienópolis, pega o eixo Assis Brasil. Isso é um centro real. O que é um centro real? É justamente onde ocorrem as maiorias das atividades cotidianas. E isso é conveniência, ou seja, a balança nessa região tende muito mais para conveniência do que experiência. Ao mesmo tempo, isso aqui que vai acabar atraindo naturalmente os investimentos e atraindo os interesses da população, tanto em morar quanto em consumir. Isso facilita bastante. No entanto, a gente tem regiões como o Quarto Distrito, que são possibilidades de conveniência, mas, na verdade, hoje é uma experiência. Por que possibilidade de conveniência? Porque não é uma região que é conveniente para todo mundo na cidade. No entanto, ela, pelo seu próprio formato, tudo, pela maneira com que as quadras estão dispostas, ajuda a gerar, de certa forma, uma conveniência. Então, aqui a gente tem várias conveniências até no entorno, mas pela maneira com que a cidade está disposta, tu não tem uma facilidade de ser conveniente para todo mundo e a ponto de esvaziar essa região, por diversos aspectos, que inclusive a gente vai mostrar aqui que também o Quarto Distrito é impactado. Mas se a gente trabalha a experiência para daí sim, depois que a gente tiver pessoas querendo vir para cá por ser uma experiência legal, a gente conseguir fazer dessa região mais densa, nem que seja por experiência, a conveniência também começa a aparecer. Então o Quarto Distrito tem um potencial muito grande. E o que está se fazendo? Tanto com o Caldeira, tanto com diversos investimentos para trazer data centers, empresas para cá, no final das contas, quando uma pessoa está empreendendo ali, está trabalhando ali, está vivendo um ecossistema ali, tu cria vida naquele lugar. As cidades formam-se muito diante de um mercado que existe, né? A gente viu o Jack Sparrow, quanto que impactou na gente. Então, isso acontece e o caminho do Quarto Distrito está interessante nesse sentido. Aí nós temos a Zona Sul. A Zona Sul, até muitos dos nossos estudos a gente costuma dizer, né, para quem quer botar alguma coisa na Zona Sul, a Zona Sul de Porto Alegre é como se fosse outra cidade. E é uma cidade meio que dormitório e que tem uma característica até de certa forma bucólica, né? Isso aqui é uma capelinha no Vila Assunção, justamente porque não é conveniente para todo mundo. Tem até uma certa zonas de conveniência, a gente vê que os índices de concentração de pessoas ali são altos, mas ela é muito mais experiencial do que qualquer outra coisa. Quem vai morar na Zona Sul, mora porque quer muito mais uma distância de um movimento e, ao mesmo tempo, ela tem tanto uma característica de ser um município dormitório, que se vocês forem notar, ela tem aquilo da ida durante o dia para a cidade de Porto Alegre e da volta no final do dia para a Zona Sul. Ou seja, é uma cidade dormitório. Ao mesmo tempo, ela está sendo impactada agora pela pressão que está rolando aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas a gente tem que entender que a Zona Sul entendeu sua vocação. E cada área da cidade tem que entender sua vocação. Senão, a gente vai ter espaços que, de repente, não vão conversar tanto com o que as pessoas buscam. E, ao mesmo tempo, nós temos essa Zona Norte fazendo essa fronteira de crescimento, essa pressão sobre a população existente que, conforme o Francisco mostrou, está acontecendo. Não à toa, né, a gente vê o crescimento
até pela foto a gente consegue observar. Todo o eixo que vai, tanto da CIS Brasil até ali a Protásio, é um eixo que está empurrando a cidade. E aí a gente percebe que está se estrangulando muito na CIS Brasil, que nem o Francisco falou, e a infraestrutura vai ficando cada vez mais carente. A gente está vendo aí cada vez mais a região da Anitta Garibaldi tendo que se desenvolver a passos largos, porque os investimentos estão indo para ali, e não à toa aqui o Jardim Ituçabará, todos esses meios para cá, teve muito crescimento e a tendência é crescer cada vez mais, principalmente em direção ao extremo norte da cidade. Falando do extremo sul, o oposto, é um dos lugares onde mais teve crescimento. Se a gente junta todos os índices e ao mesmo tempo a gente percebe o que teve de novos edifícios, edificações saindo lá, muito aconteceu nessa região. E aqui a gente tem uma conveniência, não tanto pela relação da cidade inteira, mas pela relação de custo-benefício. Ou seja, a cidade ela foi crescendo para cá, de certa forma, porque era tão caro de construir naquelas outras regiões que, principalmente para quem tem menos condições, onde é que tu vai morar? Tu não vai nem morar nas extremidades da parte principal. Tu vai morar onde, de fato, tu tem espaço para construir e o próprio plano diretor ainda tem índices muito mais permissivos ali do que em outros lugares. O que, na verdade, até não deveria ser. A gente já viu casos do plano diretor, de alguns dos planos diretores que diziam ali que ia ter 5 milhões de pessoas. Então, a perspectiva era muito errônea. E, ao mesmo tempo, agora a gente tem esse crescimento pelo custo-benefício acontecendo. Não é uma região conveniente para a cidade inteira, mas pela maneira com que está facilitando a cidade crescer ali, vai ficando cada vez mais conveniente e a tendência é que isso aqui cresça cada vez mais. Pô, isso aqui é o extremo sul da cidade. O quanto que a prefeitura vai ter que investir de infraestrutura se isso aqui realmente continuar crescendo? Porque a tendência é essa. Fora que a gente tem que lembrar que vilas como a Restinga, Vila dos Papeleiros, são criações meio a fórceps, vamos dizer assim. A prefeitura ela empurrou para aquela região e aí que surgiu, não é uma coisa natural como as cidades surgem. E aí aqui a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo o centro. Por quê? O centro é o coração da cidade. Por mais que a gente saiba que o centro real não seja este aqui, o centro histórico ele é um centro de muitos desafios e que perdeu população e passa por um pouco de como explorar o seu poder de âncora na cidade, né? A âncora num shopping é uma Renner, uma C&A, onde é que ela está? Ela está na parte mais extrema. Numa cidade isso aqui é uma âncora também. E aí no centro a gente vai entender essa relação passando por algumas etapas. Primeiro, o centro ele não é o lugar mais conveniente para todos na cidade, mas dentro dele ali existe um poder de conveniência. É uma região que possui uma caminhabilidade, vamos dizer assim, ou seja, é uma região conveniente para quem está ali. No entanto, a gente tem duas áreas com perfis, vocações diferentes. A vocação dessa área mais embaixo aqui é uma área mais residencial. Se pegar todo o histórico e como estão os empreendimentos ali, é uma área mais residencial. E essa área residencial é que sempre alimentou a área comercial. E essa área comercial ela depende intimamente disso. Então a gente tem que entender que o centro ele tem também dentro dele áreas com vocações em específico. E não adianta a gente pensar, eu vou revitalizar o centro inteiro. Tá, mas para quê? Ah, não, agora eu vou revitalizar o viaduto da Borges. Todo mundo vai querer morar ali? Não. E ainda por cima, quando se quer construir, alguém quer arriscar em construir algo onde ninguém quer morar, ainda tem algumas coisas que são impeditivos, tipo, vai fazer sombra na catedral. Então tem uma série de fatores que a gente tem que se atentar. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo alguns que a gente chama de tumores. A gente vai vendo alguns tumores que vão acontecendo. O primeiro tumor é essa região aqui. Por que tumor? Porque ele vai se alastrando. Isso aqui tudo causa cortes nas conexões. Então, daqui para baixo, praticamente não acontece nenhuma conexão com a cidade. A gente tem uma série de terrenos ali que tem depósitos de canos do DEMAI. Né? E aí, lembrando, isso aqui tinha a beiradinha ali que era praia. Né? Isso aqui é um aterro. Ou seja, é uma série de questões que a cidade ela acabava ali. Imagina do nada tu pegar a Avenida Beira-Mar e botar uma rua. Bom, se tu botar um cano ali, obviamente ninguém vai nem cruzar por ali. Enfim, a gente vai entendendo essas coisas e vai percebendo também que tem um outro tumor lá em cima, que é o Muro da Mauá, o cais que foi enfraquecendo, que tinha uma vocação específica e não foi aproveitada. E, ao mesmo tempo, o próprio Transurb, né? Aqui a gente tem a Elevada da Conceição, que causa uma barreira mais à direita ali dele. A Elevada da Conceição ali que né, sobe e corta com um viaduto aquilo. Aí tem toda a rodoviária, toda essa área ali de terreno da Secretaria de Segurança, enfim.
e também a Vila dos Papeleiros lá. Tudo isso aqui causa esse efeito. É um efeito cascata. E esse efeito cascata, ele pressiona o centro. Então, se tu for observar, o centro ele se conecta com Guaíba verdadeiramente apenas ali na ponta do gasômetro. E, ao mesmo tempo, ele só se conecta com a cidade mesmo nessa partezinha que vai dar na cidade baixa aqui, que é essa parte mais aqui, porque ali no meio, onde tem ali uma cruzinha, é a Santa Casa. Ali também é uma espécie de barreira. Mas o que acabou acontecendo foi, o centro ele fica isolado, por mais que seja tão importante, e o efeito cascata que isso vai propagando é justamente na cidade inteira aquilo ir degradando e a cidade cada vez mais se afastando. Não à toa a Independência está esvaziando os negócios, cada vez mais estão sofrendo, está esvaziando em termos de residência, e também o Moinhos de Vento está começando a sentir isso. Outras percepções importantes, essa faixa de pressão urbana, então, ela vai empurrando toda a população para aquele canto. A área rural, ela é uma região com menor demanda, mas mesmo assim ela acaba sendo boa em custo-benefício, acaba crescendo. Alvorada acomoda a população expulsa de Porto Alegre. Ao mesmo tempo, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí vão crescendo no mesmo sentido de Porto Alegre. As ilhas não possuem sinergia nenhuma com Porto Alegre. E também uma outra percepção que é importante, né? Existem duas regiões com uma certa concentração de pessoas que poderiam também ser conectadas por uma outra via, já que está tudo meio estrangulado em termos de congestionamento, enfim, indo para a Zona Sul e da Zona Sul para zonas mais centrais. E aí, para finalizar, a gente tem algumas consequências que a gente sente, então, na cidade, que aí o Francisco vai abordar com vocês. É aquilo que a gente estava falando, só para vocês refletirem. Tá. Vocês já devem ter visto vários prédios abandonados em Porto Alegre, nas andanças, andando por aí. E a gente só colocou alguns exemplos com a área de predominância dos planos antigos. E aí a gente começa a pensar. Boa parte da discussão, que muita gente fala, pô, mas tem muito prédio, tem muita unidade vazia em Porto Alegre. As pessoas xingam as unidades novas. Não. As unidades vazias estão no centro. Elas estão no 4º distrito. Elas estão no Bonfim, estão na cidade baixa. E aí as pessoas criticam unidades novas, a cidade está crescendo, aí quando se fala, vamos densificar a cidade, não pode. Porque aí vai ajudar para dar especulação imobiliária. Não. A gente quer fazer com que essas zonas sejam ocupadas. Elas não são ocupadas porque elas foram construídas numa lógica de ocupação de terreno da década de 40, onde tu podia construir 10 vezes mais do que tu pode construir agora. Como é que eu vou tornar uma construção economicamente viável se eu não posso nem construir 1/10 do que esse prédio tem atualmente? Então aí que tá. Aí que vem a indagação. Quem sabe a gente não começa a pensar a cidade menos em positivo e mais pelo lado orgânico de uma cidade, como vocês viram, faz mais ou menos 12 mil anos que o ser humano pensa a cidade de uma forma. Nos últimos 60 anos, alguém teve uma ideia de inventar a roda e, pelo jeito, não está funcionando tão bem. Quem sabe a gente não volta para a nossa experiência de 12 mil anos de fazer o que a gente faz no mundo inteiro e tenta ver que talvez essa experiência de vamos fazer afastamentos talvez não tenha dado muito certo. E detalhe, até complementando essa parte, a gente está num ambiente aqui no Caldeira que muito se testa para depois implementar, né? Na inovação tem muito disso. Imaginem que só existia um lugar no mundo para testar teorias urbanas, porque todo o resto do mundo já tinha cidades existindo. Qual era esse lugar? Cidades que não existiam ainda, campos limpos para essas ideias serem colocadas em prática. Brasil, Novo Mundo. E isso acaba acontecendo em cidades como Brasília, uma série de cidades, e como que a gente está vendo também em Porto Alegre acaba acontecendo, porque era o que mais tinha de tecnologia naquela época, em termos de penso urbanístico, mas é aquela coisa, se tu tenta inovar muito e fica imaginando um monte de coisa, sai daqui a pouco coisas que nem no pitch do Shark Tank vão ser aprovadas, porque não fazem sentido para o consumidor, não fazem sentido para quem está vivendo naquilo lá, se tu não olha pela ótica de quem está vivendo aquela experiência, né? É uma coisa que muita gente fala assim, na teoria funcionava. Bom, se na teoria funciona e na prática não funciona, então na teoria também não funciona. E o que a gente tem visto é justamente isso. As nossas cidades foram baseadas em uma teoria. Elas foram baseadas em uma teoria modernista de cidade. Elas foram baseadas em pensar a cidade como uma máquina. E essa é a ideia do modernismo. A cidade ela é uma máquina.
Ela pensada assim, temos que fazer a cidade mais eficiente, mais possível, pensando mais racionalmente possível. Só como vocês viram, a cidade ela é feita por humanos, e humanos não são máquinas. Eu tenho meu processo decisório não é uma máquina. Eu posso dar na louca, na época que estavam construindo o Beira-Rio, para ir para a minha especialização, ir até o Beira-Rio e voltava. Não fazia sentido nenhum fazer aquilo, é que eu queria ver o Beira-Rio. É uma das minhas poucas alegrias como colorado era ver a obra do Beira-Rio. Pô, que legal, tá ficando bonito. Sabe? Se eu fosse gremista, dificilmente eu faria ir até a arena, porque eu acharia a arena mais complicada de chegar. Mas o Beira-Rio eu fazia. Eu sou um ser humano. Eu tenho minha motivação, não é uma motivação de uma máquina. E agora tenta pegar 4 milhões de pessoas da região metropolitana e diz, agora eu sei como é que tu vai agir na cidade, porque eu estudei urbanismo. É muita pretensão. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Vamos confiar mais na pessoa que está vivendo na cidade. E vamos confiar menos na pessoa que não conhece a nossa realidade. Eu acho que, assim, é temerário alguém que se formou comigo, eu sou urbanista, tá? Alguém que se formou comigo como urbanismo dizer para qualquer um de vocês como vocês têm que viver melhor. Porque ele fez um curso de 5 anos na URGS. Eu não sei. Eu não sei nem como é que é a minha melhor forma de viver. Quem sou eu para ditar para os outros como é que eles vão viver? E a gente tem que começar a, talvez, confiar mais nas pessoas e delegar menos para um terceiro como é que a gente tem que viver na nossa própria cidade. E aí talvez a gente tenha uma cidade mais saudável.